Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta e na nossa quarta aula nós vamos falar sobre a escolha do que vamos plantar. E a opinião e gosto de cada um é muito importante para definir como vai ser essa etapa. A primeira coisa nessa aula que eu quero enfatizar é que vocês têm que saber o que vocês gostam de comer, o que vocês querem comer. E coisas também que deem para plantar em vasos, tá? Vocês têm que estar bem atento nisso. Eu não posso escolher um abacate, porque eu gosto de comer abacate, e plantar uma árvore do tamanho de um abacate, que vai demorar muitos anos até frutificar e ficar muito grande, então não dá para você pôr ele em vaso. Então vamos escolher aí com sabedoria o que a gente gosta de comer e que cabe num vaso. Eu, por exemplo, aqui na minha horta tenho manjericão, tenho tomate, tenho milho, cebola, salsa, tenho coentro, tenho o que mais ali, deixa eu ir lembrando, peixinho, tenho orégano, alecrim. E essas coisas que eu plantei, eu pesquisei também um pouquinho antes para ver se dava para plantar em vaso e também o que minha família gostaria de comer. Fui perguntando e a gente foi chegando num acordo, vamos plantar essas coisas, algumas ervas medicinais para a gente fazer chá. E tem um monte de coisa que acaba crescendo nos vasos, que vem no adubo, que vem na terra, que a gente coloca, que a gente vai deixando também nos vasos ali, porque eles vão ajudar a equilibrar todo esse sistema da nossa horta. Mas mais para frente eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Nós vamos escolher o que nós queremos plantar, o que a gente gosta de comer, e eu vou disponibilizar para vocês, vocês estão vendo aí na tela, essa tabela, onde tem o cultivar, né, que é o alimento, a época que ele pode ser plantado e a época que ele pode ser colhido. E vocês também estão vendo aí uma outra tabela que eu vou disponibilizar para cálculo da profundidade dos vasos que vocês vão precisar aí para saber que vaso vocês vão utilizar para determinado tipo de alimento que vocês querem cultivar. E também essa tabela de consorciação de culturas, né, em um mesmo, que você pode aí utilizar várias plantas em um mesmo vaso ou caixote, e também aumenta a biodiversidade e uma melhor utilização também dos vasos. Vale lembrar aqui que nós temos uma biodiversidade muito grande na natureza. Então, na nossa horta também, quanto mais biodiversidade, melhor. Então, dessa forma, a gente plantando as coisas em suas épocas certas, em cada época do ano, o que é para fazer, a gente vai estar respeitando o quê? A sazonalidade. Que é uma coisa que a gente não faz, né? Quando você vai comprar no mercado, quando você vai numa feira das convencionais, o que acontece? Você tem tudo o ano inteiro e não é assim que funciona na natureza. Então a gente tem que saber respeitar e com a horta a gente vai aprender isso. Você vai ter que plantar as coisas de época, né? Na sua época certinha, mesmo sabendo aí que com essas condições climáticas aí adversas que a gente está tendo, essas mudanças climáticas, tem coisas que você pode plantar em épocas que não eram a dela e ela vai nascer, da mesma forma, tá? Não existe uma regra para a vida, né? Mas a gente tem aí as ferramentas que a gente usa e a gente conseguiu definir o que é melhor para plantar em cada época do ano, tá? Então, você respeita a sazonalidade, você vai melhorar a sua alimentação, porque você vai comer direitinho o que é para se comer em cada época, e tá tudo certo, porque a horta ela vai trazer muitos benefícios para a gente. Bom, nós temos também um outro material aqui, que eu estou mostrando aí imagens para vocês, que é o calendário biodinâmico. Esse calendário ele vai mostrar para a gente o melhor dia, o melhor horário, né, para plantar, o que plantar, folhas, frutos, raízes, flores e por aí vai. Neles são utilizadas as fases da lua, os astros, então é uma ligação cósmica aí que a gente tem, que é dentro da agricultura biodinâmica. A gente tem lá no canal do Orgânico Simples uma matéria, o que é alimento biodinâmico, que lá você vai entender um pouquinho mais o que é isso. Então esse calendário é utilizado como uma forma para te orientar o que plantar. Eu uso aqui também na horta e é batata, você planta nas datas certinhas, dá tudo certo mesmo. Você pode plantar também fora de épocas, como eu falei, com as condições climáticas, é natureza, é vida. Então não tem uma receita de bolo para que você faça tudo certinho. Então, seguindo umas regras, a gente consegue com que o alimento tenha um melhor desenvolvimento e uma melhor qualidade. E agora nós vamos falar sobre as sementes. As sementes são a alma da nossa horta e elas vão definir se você vai ter um alimento de qualidade
ou não. E nós temos aí uma infinidade de sementes vendidas no mercado, mas como a ideia nossa é ter uma horta urbana orgânica, eu peço para vocês pesquisarem um pouco mais na internet, já que a gente não vai comprar em grande quantidade, que você pesquise sementes orgânicas. Eu compro só sementes orgânicas aqui, eu utilizo só sementes orgânicas, eu gravo em algumas feiras de trocas de sementes também, e eu acabo ganhando sementes, eu compro algumas sementes também e vou plantando aqui em casa. Então tudo que vocês virem na minha horta veio de sementes orgânicas. E essas feiras de trocas de sementes são locais bem bacanas também para você estar, porque o pessoal faz doação de muda, eles fazem trocas de sementes, eles comercializam algumas sementes também. Então você vai achar sementes ali que estão há gerações, né? Nas comunidades quilombolas, com os índios. Então você vai achar muita coisa legal que você pode estar usando na sua horta e resgatando cultivares aí que não estão sendo mais plantados, né? E aproveitando aqui o papo sobre sementes, eu gostaria de indicar um documentário chamado Sementes, a História Nunca Contada. Nesse documentário vocês vão entender a importância das sementes para o plantio. E não é porque é uma horta urbana que a gente vai fazer num vaso, na nossa casa, um espaço pequenininho, que a gente não precisa ter essa preocupação com as sementes. As grandes indústrias aí, elas jogam para a gente, como eu falei, os cultivares mais utilizados aí pela humanidade, mais consumidos em cada local. Mas a gente pode pesquisar variedades. E nesse documentário vocês vão ver assim, uma infinidade de sementes que existiam, que hoje não existem mais, e pessoas que estão aí resgatando essas sementes e que elas estão guardando, elas estão replicando, elas estão comercializando, e assim, é maravilhoso. Então assistam, é um ótimo material de referência para a gente ter a consciência de que a gente precisa se preocupar na semente, porque é da semente que vem o fruto. E não deixem de assistir também lá no canal Orgânico Simples as nossas matérias sobre sementes. Nós temos uma matéria sobre produção de sementes, e aí nós fomos para o Sesc Sorocaba numa feira de troca de sementes e depois numa feira de troca de sementes em Eldorado, é a feira de troca de sementes dos quilombolas do Vale do Ribeira. Foi muito legal também. Então não deixem de assistir para vocês entenderem essa importância da semente, porque para mim é uma das coisas que a gente tem que se preocupar mais na produção dos alimentos. Uma outra dica aí referente às sementes é que você pode fazer o quê? Pegar os alimentos que você consome, separar as sementes e plantar também ele, né? Para que você tenha um custo um pouco mais baixo aí, tenha uma economia aí na sua horta. Mas o que você tem que fazer? Dê preferência para alimentos orgânicos. Então você vai pegar um tomate que vai muito veneno, né? Vai muito pesticida nele, e vai pegar a semente dele e plantar? Não, né? Pega um tomate, compra um tomatinho orgânico, nem que você compre 2 ali. Faz uma saladinha no seu prato mesmo, e depois você aproveita as sementes e planta essas sementes, tá? Então pega pimentão, vamos supor aí os que tem mais veneno, né? O morango. Então a gente consegue plantar da semente dos alimentos que a gente consome. Então tenta dar uma prioridade por consumir alimentos orgânicos. Se você pesquisar na internet, tem um ranking da Anvisa, onde eles mostram os 10 alimentos que mais têm veneno. Então desses aí que mais tem veneno, vai substituindo aos poucos e vai aproveitando as sementes também. E com o tempo você também pode produzir suas próprias sementes, tá? Pega um alface, por exemplo, deixa ele crescer, não colhe ele, deixa ele crescer, ele vai esticar, ele vai dar flor e depois ele vai dar uma sementinha bem pequenininha. Você separa essas sementes, um pé de alface dá até 2.000 sementes, um pé de alface. Então olha o quanto você vai economizar em semente. E a cada semente que você vai plantando, vamos supor até num tomate, e você pega o tomatezinho, come na sua salada, tira a semente e planta de novo. A cada vez que você vai replantando a semente que você cultivou na sua horta, ela vai ficando mais forte, mais vigorosa, ela vai acostumando mais com o ambiente que está ali, tá? Então a produção das sementes também é muito importante, você produzir sua própria semente. Você não vai depender do mercado, a não ser que você queira um cultivar que você não tem ali na sua horta, né? Que aí você vai atrás de comprar. Mas produzindo você vai ter sempre aqueles cultivares, eles sempre vão produzir bem, você vai ter uma boa taxa de germinação, tá? Pesquisa também produção de sementes, tá? Que é uma coisa um pouquinho mais avançada aí, mas tem bastante informação na internet. E aproveitando aí que a gente está falando sobre sementes, eu acabei entrando em contato com algumas empresas e consegui que elas enviassem sementes aqui
para que eu pudesse mostrar para vocês. Já estão aí imagens aparecendo na tela. E uma é essa aí, que é a Corin. A Corin é muito conhecida pelos frangos orgânicos, carnes orgânicas. Vocês podem pesquisar aí na internet. E eles têm também agora essa linha de sementes orgânicas. Eu uso aqui, né, é uma semente muito boa, taxa de germinação dela muito alta. Como a gente vai comprar em pouca quantidade, é tranquilo. Vocês acessam aí o site da Corin, fazem a encomenda, recebem em casa a sua semente. Eles têm essas 5 variedades aí, é bem legal. É um produto que eu recomendo e vale muito a pena. Eu também consegui conversar com o pessoal da Bionatur, dá uma olhada no endereço deles, eles estão aí no Facebook. E aí você pode pegar e encomendar também sementes com eles. Eles têm muita coisa legal, olha aí as sementes que eles mandaram pra gente, eles mandaram um kit bem legal de sementes para que eu pudesse fazer essas imagens e mostrar para vocês. E também eu consegui falar com mais uma empresa, que é a Associação Biodinâmica de Botucatu. Né? Vocês podem ver lá depois a matéria, o que é alimento biodinâmico, para vocês entenderem o que é o biodinâmico aí da história, né? E aí vocês podem ver as sementes da Associação Biodinâmica, eles têm uma variedade muito legal também. Então é isso, tem essas 3 empresas aí, tem mais outras empresas, tem mais pessoas também que vendem sementes, pesquisa na internet, mas essas 3 eu uso aqui e recomendo. São as marcas que eu uso aqui para a minha horta urbana. E olha, vou te falar, não tenho do que reclamar, são sementes de primeira qualidade. E agora vamos para um resumo dessa aula. Aprendemos nessa aula sobre a escolha do que vamos plantar, respeito à sazonalidade, vimos o calendário biodinâmico e falamos sobre as sementes. E chegamos ao final da nossa 4ª aula. Na 5ª nós vamos falar sobre as ferramentas e material para plantio e manutenção da horta. Até lá! Tchau!